É o formato, a gente foi pelo que o senhor tinha falado. Sim. Né? Vamos corrigir o questionário? Vamos. Deixa eu só Aí me manda mensagem pra Deus. A pessoa ela tá fazendo ainda, mas ela pode trazer É, só aquele salgado lá. Esse que é o salgado lá da mulher. Você tinha falado que ela já tá entregando aqui. Ela entrega. Então, Você conversou com ela aquele dia? Hoje vai ela tava de ser rosto, só né? até 5 Vou perguntar horas. pra ela. Como é que é, doutor? Até 5 horas. Isso que interroga pra gente Até também, às né? 17. Pra gente também. Porque O senhor vai buscar seu filho na escola também. não. Tem dentista. vai chover. Vai chover, não pode se molhar. Linda, eu conheci ela. Depois tava chovendo. Tadinha. Ela liberou a gente lá da chuva, na hora que saiu era o maior sol. O doutor falou que vai liberar nós 5 horas. Porque ele tá de moto. Porque ele tem que buscar o filho dele na Só a escola. pé. Tá chovendo. Nossa, gente, Nossa, vergonha. gente, como vocês são péssimos. Ah, não, ele tem que ir no dentista. Tem que comprar o remédio. Mas aqui começou a ter. É isso que falta. Então, Gente, quem que é o negócio de assim vai salgado? dar certo. Vocês entregam a Aí nossa... que cabe o que Quem Vocês que estão entendendo. Não, eu já tô chamando ela. Ah, mas o que a Aline falou que ela não tinha? Não, é porque eu passei o contato dela pra Aline. A Aline esse dia tava querendo um salgado lá. Mas tem uma Não tinha salgado? É muito bom os salgados dela. E é 50 reais assim. E é bem sequinho. Mas Só esse você Mas faz. se quiser. Ela Isso entrega? Então Isso pede. aqui tá Mas ela entrega? Só pra fazer isso aqui. a minha- Ela na minha casa ela entregou. Aqui eu não sei se ela vai entregar. E Vê você com ela fala que pra ela ela vai entregar lá e você traz, então. Ah, pode ser. Mas você vai chegar na hora, linda. Você vai vir no dia? Vou vir não. Mas tipo, Vamos para vai chegar na hora. questionário, né? Sim? Bueno, por que está É o coloca cabo o do cabo aí, cabo. doutor. O senhor tem que esticar ele. Ele não pode ficar dobrado. E é muito bom esse salgado dela. Ele tá com mau contato. Meu Deus, dizendo Que é assada frita? Tem assado. Ai, doutor. Então, De risole com linha de queijo. pergunta pra ela, o assado também? Pizza. Aí. Agora não pode mexer. Não, é cachorro quente. Tá. Bora, gente. Primeira, vai ter muitas perguntas assim que aparecem o exceto, que vocês já sabem que quando aparece exceto, Quer dizer que não é. significa uma alternativa que não é. 4 corretas e uma incorreta. Então, quando tem exceto, Eu odeio significa essa que pergunta. devem assinalar a resposta incorreta. Que neste caso aqui, normas CIOMS, que estabelece as normas para a pesquisa científica, é tudo isso aqui menos garantir o cumprimento dos direitos humanos. Então, a alternativa C é o que não é. O resto é tudo. Desarrollar pautas, revisar protocolos, guiar a conduta, garantir a aplicação dos princípios, tudo isso é menos cumprimento dos direitos humanos. Porque isso aqui é competência do Estado. Você tinha falado que era Você tinha marcado essa patinha. sem graça. Irritação da dona, gente. Número 2, aqui não tem nenhuma pergunta, né? Essa é a. Número 2, ética na pesquisa. No âmbito da investigação com seres humanos, tá, vamos lá. Consentimento informado significa termo de consentimento, tá? Termo de consentimento vocês sempre têm que conectar com declaração de Helsinki. Termo de consentimento é pesquisa científica.
termo de consentimento, declaração de auxílio. Doutor, por que não poderia ser o código de Nuremberg? O Código de Nuremberg, ele não traz a necessidade do consentimento informado, só autonomia. Ele fala autonomia do paciente, ou seja, do sujeito. Agora, documento, termo de consentimento é uma exigência da declaração de auxílio. Tá? Essa é a diferença. Está muito... Deixa eu aumentar mais. Autonomia. 3, né? Aqui temos que entender. Tudo tem que entender, não é para decorar. Integridade fisiológica, mental e emocional. Isso é uma definição de capacidade. Capacidade é integração fisiológica, mental e emocional para poder assinar o termo de consentimento. Eu tenho capacidade porque não tenho nenhuma doença mental, não sou desequilibrado, não sou, como é que fala? Aquela doença que ataca muito, né? Não sou depressivo, não sou bipolar. Né? Então, eu não tenho nenhum impedimento fisiológico, mental e emocional. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, por exemplo, tem um comprometimento fisiológico aqui, de saúde, para poder assinar termo de consentimento. Tem tudo, doutor. Tem tudo. Biológico, mental e emocional. Claro, então aí não tem capacidade para poder assinar. Sim. Uma pessoa que é depressiva, que tem depressão, ele não vai poder participar de uma pesquisa. Não. Né, porque não tem a capacidade para assinar o termo de consentimento. Isso é o que está pedindo aqui. Você entende? Sim. Vamos para o número 4. Os investigadores, os comitês, etc., devem estar atentos para evitar a escassa ou excessiva representação de grupo minoritário. Se eu falo assim, eu vou fazer pesquisa só com moradores de rua, ou só com pessoas que têm HIV, ou só com indígenas, pode ser escassa ou excessiva representação. Então sempre tem que ser misturado, sempre tem que ser de grupos. Agora, mas isso por quê? Pelo princípio de justiça. Porque vamos supor, eu quero fazer um teste de um medicamento que é contra a AIDS, por exemplo, né? Contra a SIDA. Mas eu vou trabalhar só com prostitutas, por exemplo, né? Trabalhadores sexuais de rua. Mas tem outra população que também tem HIV, por exemplo. Né? Então, pelo princípio de justiça, eu não posso trabalhar só com um grupo. Entendem? Então, sempre tem que ser misturado. Pelo princípio de justiça. 8, temos que entender também na vulnerabilidade. O que implica vulnerabilidade? Por exemplo, menor de idade é vulnerável para assinar termo de consentimento. Pessoa que tem problema mental. Um preso, condenado, militar, por exemplo. Pessoa que tem câncer terminal. Vulnerabilidade implica comprometimento da autonomia. Então vocês têm que fazer assim para estudar. Assim como eu faço. Eu estudo assim. Eu marco a palavra e assim conecto com o sentido, com a palavra ou a frase que tem um sentido aqui. Então, se você conectar, você não precisa ler tudo, só conectar aqui, você já vai lembrar. Mas quando fala de vulnerabilidade, também fala de incapacidade do sujeito. Não, de acordo ao que vocês explicaram aqui, vulnerabilidade é comprometimento da autonomia. Incapacidade é que já não pode dar termo de consentimento. Incapaz. Incapaz é que não pode assinar. Vulnerável é que pode, mas de repente a gente tem que fazer um estudo, né? Se pode ou não. Por exemplo, menor de idade pode participar em pesquisas, só que não pode assinar. Quem vai assinar é o pai
ou responsável, então é vulnerável. Idoso pode ser, é um grupo vulnerável porque a autonomia dele pode estar comprometida, porque pode ter um problema mental, pode ter Alzheimer, por exemplo. Quando fala em capacidade, seria pessoas que têm... A pessoa que não tem nenhum problema para assinar termo de consentimento. Nem problema mental, nem problema jurídico. Tá, mas a incapacidade não é isso. A incapacidade seria a pessoa que não tem... Nenhum problema físico, fisiológico, mental. Não capacidade, incapacidade. Incapacidade. Claro, a incapacidade, se eu tenho uma doença grave, eu sou incapaz para poder assinar um termo de consentimento para poder participar em uma pesquisa, por exemplo. Eu tenho uma incapacidade por isso. Se eu tenho depressão, a depressão é uma doença que é motivo de exclusão, de excluir uma pessoa de uma pesquisa. Então tem várias formas de incapacidade. A incapacidade também pode ser determinada por um juiz. A pessoa, por exemplo, sei lá, a família acha que tem um problema mental, então, com um laudo psicológico médico, o juiz determina que a pessoa é incapaz de assinar termo de consentimento. É importante essa questão, porque, por exemplo, vamos supor assim, eu sou uma pessoa que eu vou me submeter a uma pesquisa, eu vou assinar o termo de consentimento, mas o que acontece se eu saio lesionado, inclusive eu posso morrer durante a pesquisa? Aí a justiça tem que ver, por exemplo, a questão da herança, né? Determinar a causa da morte. Então, tem implicâncias a capacidade e a incapacidade para assinar o termo de consentimento. Tem tudo a ver com isso. O impacto que gera, por exemplo, um dano, né? Assim, por exemplo, vamos colocar assim, uma situação. Eu não tenho nenhum problema de saúde e eu quero participar de uma pesquisa farmacológica que tem riscos, mas eu sou, por exemplo, um pai solteiro, eu estou criando um filho pequeno. Isso pode ser motivo de exclusão também para não participar de uma pesquisa, pelos riscos, né? Então existem muitas questões aqui que podem gerar a incapacidade. Tipo um idoso de 89 anos, por exemplo, Sim. 80 anos, que quer Exato. participar de um estudo, ninguém Sim. capaz. Então, a autonomia dele está comprometida por vários fatores. Quer dizer, você tem que excluir problema mental, tem que excluir o quadro clínico, se tem alguma doença de base que possa, por exemplo, se um estudo farmacológico pode ter efeitos colaterais. Então tem muita coisa aí. Do 8 ao 9 é bem mais. O 9 é o seguinte, questão de menor de idade. Menor de idade nós temos duas formas de entender a participação. Um grupo fala que você não pode colocar menores de idade numa pesquisa, outros falam que pode colocar só se a pesquisa for terapêutica e não uma pesquisa de ensaio clínico. Se existem testes, então não pode ser colocado. Então, menor de idade, quando fala o não consentimento, ou seja, não é para testes, só estudos de terapia. No consentimento, só terapia, implica não testes, só terapia. Você entendeu, né? Qualquer estudo que implica, por exemplo, testar um novo fármaco, um novo método, para menores de idade não, solamente quando é algum tipo de tratamento alternativo. Terapia alternativa, por exemplo, pode entrar, mas testes não, para menores de idade. Essa ideia também é da Declaração de Helsinki.
Então, a Declaração de Helsinki quer proteger a integridade dos menores de idade, não expondo a nenhum tipo de estudos que implica testes clínicos, só a terapia. Eu não posso testar um fármaco em crianças. Eu posso utilizar um fármaco que já está sendo utilizado como terapia, ou alguma terapia alternativa, mas testes não. Isso é o que está dizendo aqui. Não consentimento significa não testes, porque para realizar testes eu preciso do consentimento. Você entende? Professor, Mais ou menos. questão de menor de 15 anos que tem infecção sexual. Essa menor de idade Sim. pode assinar consentimento para tratamento sem os pais sabendo, e o hospital pode criar esse menor sem consentimento dos pais. Sim, aqui a gente tem que olhar. Aqui no Paraguai teríamos que ver o que diz a lei. Mas, quando é para proteger a integridade, sim, pode realizar tratamento. Mas aqui, por exemplo, Sem acionar o órgão responsável pelo não. menor. Quem vai autorizar sempre vai ser o Poder Judiciário, no caso, um juiz de menor. Mas aí vai comunicar aos pais, Depois comunica aos pais. Sim. Mas o que acontece se os pais não autorizam? O médico vai ter que realizar porque existe uma ordem judicial. Só que nesse caso aqui, a gente não está falando de tratamento, ele está falando assim de testes, experimento, pesquisa científica, né? É nesse sentido. Então aqui não testes, só terapia. Isso é a declaração de Helsinki, mas a lei pode dizer outra coisa também. A lei pode dizer, não, vamos realizar o teste. Isso aqui é só falando de ética, né? Bom, a pergunta número 10 é controverso, não vai aparecer na prova, porque é muito textual. Fala assim, na América Latina, Caribe, la vulnerabilidade de la población infantil, a vulnerabilidade da população infantil, se deve principalmente por, de acuerdo a nuestro texto, es por la inequidad en el acceso a los servicios de salud. Inequidade. Existem diferenças entre população, cidade, zona rural, por exemplo, né? E também classe social. Existem diferenças para acesso a tratamento. Então, na América Latina e o Caribe, a vulnerabilidade da população infantil é por causa da inequidade no acesso. Mas também, assim, a gente pode entender que é por falta de proteção jurídica, falta de pesquisa, a corrupção, problema de estrutura de saúde, é tudo isso aqui, né? Mas o texto fala que é esse. Só que, então, essa pergunta aqui a gente não vai colocar porque é muito controverso, é muito subjetivo isso, né? Então, podem... Aqui, repetiu. Número 11 com o número 3. Integridade fisiológica mental requerida para tomar decisões é capacidade. Número 12 é bem fácil. Justificação ética. Para realizar pesquisa tem uma parte lá da justificação, né? Você coloca o objetivo, depois a justificação. A justificação tem que ser científica e social. Então, a justificação para realizar
investigación tiene que ser social y científica. ¿Hasta aquí preguntas? Bien, vamos para el número 13. Para ser éticamente aceptable, la investigación relacionada con seres humanos, incluida la investigación con muestra de tejidos, dados humanos. Eu vou pegar material genético e eu vou enviar, sei lá, para os Estados Unidos para estudar. Tudo isso implica, exceto, ele fala aqui, exceto os aspectos técnicos. Tudo que implica de pesquisa com seres humanos, mostra, tecido, material genético, até estudos de DNA, os fatores que sustentam isso vai ser a qualidade da informação que se quer produzir, a pertinência significa a importância para abordar os problemas, a contribuição para políticas públicas que promovam a saúde, o valor social e científico, mas menos os aspectos técnicos, que não tem nada a ver com isso. Dá para entender ou está meio confuso? Quando você fala que implica, Sim. Implica significa como a relevância ou fatores que você não pode. prejudica, é isso? Não, implica significa que está incluso. Ah, tá. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo de um material genético de alguém, qual é a intenção? A intenção é a informação que eu vou obter. Essa informação tem que ter alguma relevância para a saúde da pessoa ou de outras pessoas, pode contribuir para a intervenção, né? Fala aqui, intervenção Então, para implica, políticas. tipo, benefícios. O benefício, a consequência, os objetivos, menos aspectos técnicos. Bien. 14 é a mais fácil. Capacidade de generar informação confiável e válida. Isso tem a ver com o valor científico. Gerar informação válida que permita alcançar os objetivos. Isso tem a ver com o valor científico. Você entende? Por que não o valor metodológico? Qual seria a diferença do valor metodológico com o valor científico? Vamos supor assim, eu quero viajar para, sei lá, para Campo Grande. O que eu preciso? Preciso de carro, abastecer e pegar a estrada. O carro, a estrada, o combustível é parte do método. Agora, viajar, manejar, dirigir até chegar, isso seria o científico. Não seria o técnico, O não? que é mais importante aí? Mais importante é chegar no lugar. Né? Porque o método pode cambiar. Você pode ir de carro, de moto. Então, os aspectos metodológicos dizem a questões procedimentais. E o científico tem a ver com a informação que é gerada. Então, a pergunta que ele faz aqui é: a capacidade para um estudo gerar informação confiável, isso tem a ver com o valor científico. Tá? Não só com o método. O método são procedimentos. O método, por exemplo, é o tamanho de folha. O método tem a ver com o tamanho de letra. Se tivesse falado procedimento, Oi? se tivesse escrito procedimento,
Se é procedimentos, aí sim seria a parte metodológica. Metodologia entra, por exemplo, quanto que eu vou gastar, a data que eu tenho que entregar, qual é o formato, isso tudo é metodológico. Que palavras eu tenho que utilizar se eu coloco o objetivo, tudo isso é metodologia. Agora o valor científico, ele é o conjunto de tudo isso com a informação que eu vou gerar. Então, a informação confiável e válida é científica. Você entende ou não? Tanto. Pode parecer meio... Por isso que é importante entender e não decorar. Tem que entender a pergunta. 15. En este estudio, vamos lá, interessante essa pergunta. Se seleciona al azar. Azar significa aleatório, não é azar em português. Tipo, aquilo que eu às vezes entendo azar. Significa aleatório? Azar significa aleatório. Vou escolher al azar aqui. Eu vou escolher aleatoriamente. Aleatório. Entonces, la selección al azar de quienes van a estar en el grupo de control y quienes van a beneficiarse de la terapia. E a outra tá de novo. Mas ela me respondeu. Qual é a resposta correta aqui? É a resposta à opção E. Estudos clínicos controlados aleatorizados. Então aqui quando vocês estudam, vocês façam assim, que é muito mais fácil. Deixa eu colocar para vocês, para que vocês entendam. Sempre que eu procuro, não encontro caneta. Aqui eu já tenho da Núbia, trabalho da Núbia. Eu vou mostrar assim, tipo, como que eu estudo, por exemplo. Ensaio clínico é teste, né? Teste implica manipulação. Controlado significa que tem dois grupos. Quando fala controlado é porque tem dois grupos. Um grupo que recebe o tratamento e outro grupo vai receber o placebo. Então aqui tem dois grupos. E aleatório, porque nesses dois grupos eu não sei que indivíduos vão participar do tratamento e que indivíduos do placebo. Então assim, é só conectar as palavras, né? Ensaio clínico significa teste, manipulação, o que mais? Qualquer palavra que possa facilitar aí o entendimento. Ensaio clínico controlado significa que tem dois grupos. E se é aleatório, é porque quem vai participar do grupo de controle ou do grupo de placebo pode ser qualquer um. Tá? Eu não posso escolher. Se eu escolho, então já não é aleatório. Então, essa é a opção aqui. Número 16 também é bem fácil e isso nem vai aparecer na prova. Ah, tá. As fáceis o senhor não coloca na prova? Aplicar substância a procedimento farmacológico biologicamente inerte. Inerte significa que não tem ação. Então é Ah, essa podia cair. placebo. Essa era boa. Tudo que é muito fácil não. Não, essa é muito difícil. Tudo que é bem fácil vai fácil também. Sempre é melhor aquilo Tá que você inspirador consegue hoje. de forma difícil. Bem fácil e vai fácil. Aqui uma dica para falso ou verdadeiro. Quando tem muito texto assim, quando é extenso, significa que tudo é Falso. verdadeiro. É? Você falou o contrário pra nós da última vez. Deixa eu falar para vocês aqui, técnica. Se vocês alguma vez vão me ensinar, então fica fácil. Qual é a técnica que eu utilizo, por exemplo? C. As primeiras 3 perguntas são bem fáceis.
Porque aí o aluno começa já a responder, Empolgar. para poder responder e se empolgar. Aí as outras já não é tão fáceis, mas Muito extenso, as é primeiras verdade. 3 perguntas ajudam o aluno a se relaxar, porque às vezes não é porque o aluno não sabe. Tá nervoso. Está nervoso, então se a primeira pergunta já é bem difícil, então isso vai bloquear o aluno. E a Exatamente. ideia não é essa. Comigo não funciona umas 3, tem que ser umas 10 comigo. Coloca só no começo. As 3 primeiras. Depois sempre tem uma que é um pouco mais complicada. E as últimas são É bem mais ainda, fáceis. né? As últimas são fáceis também. Então, Doutor, as então- difíceis sempre estão no meio. Ah, acho que No isso meio eu vou fazer o Quando é falso ou verdadeiro, isso aqui não é só. Não, eu posso dizer assim por quem estudou, tipo, pedagogia, essas coisas. Quando é extenso, geralmente é verdadeiro. Doutor, para de enganar a gente. Não faz a gente sonhar, não faz a gente sonhar. Estou falando a verdade. Então aqui, por exemplo, 17, 18, 19, 20, tudo é verdadeiro. Pai, Mas é de Nem Isso sempre. aqui, Tá Uma pegadinha. geralmente, Exceto, né, professor? é sério. A 18 é o Aí, exceto. doutor, se ele fosse por essa, eu já ia errar, Eu coloco tudo verdadeiro, só Não, pra mas isso justificar. é, assim, é uma dica, não significa que o aluno não vai estudar. Se o aluno não estuda, aí vai se ferrar mesmo. Mas eu digo assim, o aluno que se dedica, que estuda, que lê, isso aí serve, essas dicas servem para o aluno que lê. É nóis. Vai fechar. Bom, vamos para esse esquema aqui que vocês apresentaram também no trabalho. Tem muitas perguntas também na P2 sobre isso aqui. Olha. Tipos de estudo. Só tem 2 tipos de estudo na área da saúde: observacional e experimental. Agora, tem que saber também que existem observacionais que é descritivo e observacionais que é analítico. Analítico e descritivo. Quando é analítico? Quando existem 2 grupos de comparação. Observacional significa que não é teste. Aqui não existe teste e manipulação. Isso só no experimento. O experimento é onde você vai manipular. Aqui é observação. Mas existem 2 grupos. Se existem 2 grupos, então ele se chama analítico. Onde você tem 2 grupos e você só vai observar e anotar. Né? Quando existem grupos por doença, então os estudos de causas e controle são analíticos. Que aqui você tem grupos de pessoas que têm doença e grupos de pessoas que não têm doença. Então você faz uma comparação e você anota. Estudos de casos e controles por doença. Analíticos, você só anota. Analítico quando é observacional. E é só observacional, você não anota, você não intervém aqui. Então, você pode ter grupos que têm doença e grupos que não têm doença. Né? Então, isso se chama estudos de casos e controles. Porque no caso, casos significa doença, enfermidade. A mesma coisa que dizer estudos de doenças e controles, porque a palavra caso significa doença, ou quem desenvolve a doença. Mas pode ser por exposição. Você pode ter pessoas que não têm doença, mas que estão expostos a fatores de risco. Por exemplo, um grupo de fumantes que não tem câncer, mas o fato de estar fumando é exposição a fatores de risco. Por exemplo, ou pessoas que trabalham, por exemplo, nos hospitais que tiram chapa, raio-x, estão expostos a desenvolver doenças, né? Não tem, mas estão expostos. Esse tipo de estudo que é analítico, nós chamamos de estudos de coortes, né? Que é exposição a fatores de risco. Uma vez que você começa a estudar por exposição, no futuro pode ser que um grupo desenvolva a doença e o outro grupo não desenvolva a doença.
Então, isso, quando você faz essa divisão para estudar no futuro, é estudos de coortes. Quando você já tem a doença, é caso de controle. São analíticos. 2 grupos analíticos. Esse estudo de cortes, então, seria um estudo a longo prazo. A longo pra você prazo, saber sim. se vai ter ou não. Claro, porque aí você tem que estudar, fazer o histórico de vez em quando de cada paciente. Alguns vão desenvolver câncer, outros não, né? E é assim. Casos e controles. Então, analítico significa que existem grupos para você comparar. Descritivos, não existem grupos. Aqui é só observação e anotar, escrever. Casos clínicos, série de casos e estudos transversais. Transversal, por exemplo, significa só um tempo, só um evento. Agora, o caso do Covid, por exemplo, né, que poderíamos considerar transversal, porque foi só num tempo. Ele aconteceu assim num tempo que levou mais ou menos 6 meses, né? Mas existem casos em que não é transversal, é longitudinal. Transversal é um tempo. Você tem aqui um tempo. Tipo a dengue, Sim, dengue, chikungunya, porque aqui, assim, temporal. Aconteceu aqui num espaço de tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso é transversal. Quando o estudo ele é ao longo do tempo, 1 ano, 2, 3, 10 anos, aí já é longitudinal. Estudos descritivos que não tem comparação são esses. Bom, vamos para a primeira pergunta aqui. Todas correspondem a um estudo observacional, exceto o que não é. O que não é. ensaios clínicos, Tá? Claro, ensaios clínicos, ele não é. Ensaio clínico, ele é experimental. Isso aqui. Tá? Ensaio clínico, ele é experimental, ele está aqui. Observacional são. Tudo isso aqui é observacional. Casos clínicos, série de casos, estudo transversal, coortes e também casos de controles. Tudo é observacional. Aqui não há manipulação de tratamento de fármaco, nada. Só observacional. Segunda pergunta. Estudos observacionais analíticos. Aqui tem 2 respostas corretas. Porque analítico, né, observacional analítico pode ser casos e controles e estudos de coortes, são 2. E os 2 aparecem aí. Então aqui vamos marcar A e B. A e B são corretas. A e B são corretas, falta uma opção aqui. Que no caso, no 1, A e B são corretas, deveria estar aqui. Está? Por que se chama analítico? Tem comparação. Tem comparação, muito bem. Aí pode ser que aí falso verdadeiro pode ser que apareça assim também. En este tipo de estudio se dice que los investigadores manipulan la intervención a evaluar, también llamada variable independiente. Es decir, los investigadores deciden qué, cuándo, dónde aplicar dicha intervención.
qual seria a resposta aí? Quando existe manipulação, os pesquisadores decidem quem e quando vão aplicar com o propósito de determinar os efeitos nas variáveis dependentes. Isso aqui seria ensaios clínicos. Porque ensaio clínico é estudo, ensaio clínico. Os outros não há intervenção. Dá para entender? Aí vem. Cuatro. En este tipo de estudio se toma un grupo de individuos, sea así, de los cuales ninguno manifiesta en ese momento un evento, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer dicho evento. Estos estudios son observados a lo largo del tiempo para cuantificar cuáles de ellos manifiestan el resultado y pueden seleccionarse incluso de poblaciones diferentes. Un grupo de individuos de los cuales ninguno manifiesta en el momento del evento del estudio. Evento también significa doença. Ninguno manifiesta en ese momento el evento del estudio. La palabra evento aquí significa a doença. ¿Cuál es ese tipo de estudio? Estudos de cohortes. Porque cohortes, a intenção é estudar se no futuro vai aparecer ou não a doença. Isso é o que tem que poner aí. Cohortes, enfermedade en el futuro, assim para associar, ¿verdad? Casos y controles sí que es diferente, porque casos y controles la enfermedad ya está, pero se va a estudiar cómo se va a desarrollar. El 5. Este estudio fue empleado de forma empírica por John Snow en el siglo XIX durante sus investigaciones sobre las causas de la epidemia de cólera, cuando comparó casos y no casos. Ele comparou, a palavra caso significa doença. E sempre vocês têm que levar em conta isso. Caso, doença. E não causa significa pessoas que não têm doença. Então ele comparou pessoas doentes com pessoas que não têm doença. Então aí já fica fácil saber que se trata de casos e controles. Que são casos e controles. 5 horas. 5 horas. Último. Número 6. 6 e o 7. Caso Casos e controles. Porque aqui aparecem casos e não casos. Caso é doença. Aqui, isso aqui é muito fácil. Vamos ver se vocês sabem responder aí. De acordo ao esquema, qual é a resposta correta aí? Casos e controles, né? A resposta está no esquema. Casos e controles. Ou seja, casos seria doentes, controles não doentes. Então a opção E. Neste estudio hay descripciones a profundidad. Aquí ya es diferente. Descripciones a profundidad de condiciones clínicas de los pacientes. Aparece uma doença rara, por exemplo. Você começa a fazer todos os estudos necessários, porque você quer entender não só a causa, mas também a doença em si. Então, descrição a profundidade, descrições a profundidade, vai ser série de casos. Série de casos.
hasta acá dá para hacer. São 5 horas. Segunda a gente continua. São 5 horas. 1 minuto. Vou fazer chamada porque tem alunos que não vêm. Que vai ser caro, né, Paulo? Todos os professores falam isso.